Bem-vindos a todos e todas ao espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Melissa Cambuí, eu componho a coordenação do setor de cursos aqui do Instituto, e é com satisfação que, em nome do Instituto Lula, eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste espaço de formação e aos nossos convidados e às nossas convidadas que irão comentar e discutir o tema de hoje do webinar. Esse webinário compõe o ciclo de estudos e pesquisa denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é resultado da chamada pública para a realização de estudos e pesquisas que o Instituto realizou em 2021 e que agora está em sua etapa final. Serão 18 webinários aqui nesse espaço virtual, com a presença de autores e convidados, com a mediação e comentários do Jorge Abraão, que é curador do ciclo. Para nós é uma satisfação contar com a sua participação e também gostaríamos de agradecer aos convidados e às convidadas e a todos que estão envolvidos na produção desse webinar. Fica com a gente, curta, comente, acesse as redes sociais do Instituto Lula e ajude a gente a divulgar. O Instituto precisa de vocês nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esses estudos e essas pesquisas. Vamos começar. Jorge, a palavra está com você. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisas do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e intensas discussões internas, esse é o momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento e soberania nacional, à redução das desigualdades e ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula. E serei o mediador da nossa conversa e também, se houver tempo, pretendo fazer alguns comentários ao final do trabalho. Hoje, o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do referido edital: inclusão econômica e social nos distintos biomas brasileiros. E tem como título Inclusão Social de Meninas Cientistas em um bioma negligenciado através do conceito de savanização na Amazônia. Esta pesquisação, esse estudo, foi desenvolvido e será apresentado por Leila Teruco Shirai, que tem bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP, é mestre pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, doutorado pelo Instituto Gulbenkian de Ciências, Portugal, pós-doutorado e pós-doutorado na Unicamp. Este trabalho será comentado e debatido por Rafaela Jorge Trade, que tem mestrado e doutorado em Biologia Vegetal na Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora colaboradora na Universidade de Campinas e atualmente está fazendo pós-doutorado na UFMG. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra a Leila para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho. E queria dizer que qualquer correção no currículo, informações, sinta a vontade de agregar, tá? Tanto você, Leila, quanto a Rafaela, tá ok? Bom, Leila, a palavra é sua, de 20 a 30 minutos, por favor. Ok, bom dia, pessoal. Eu queria apresentar o meu trabalho aqui para vocês. Acho que eu só vou acrescentar, Jorge, que agora eu estou na UFAM, né, fazendo um trabalho com o projeto Monitora com as borboletas frugívoras, mas trabalhei também no projeto de mulheres na entomologia, pela Sociedade Entomológica do Brasil, curadoria de museu, sempre tive muito interesse nessa parte, né, de falar com a sociedade, seja por educação, divulgação ou ação direta mesmo. Então, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês e a esse prêmio do Instituto Lula. Então, meu nome é Leila, eu vou apresentar os dados, né, do relatório final do meu projeto que chama Inclusão Social de Meninas Cientistas
em um bioma negligenciado através do conceito de savanização na Amazônia. Pode passar. Então, o meu projeto ele começa com esse mapa, né, que é o mapa de uso da terra da Amazônia Legal, que tem um ambiente florestal, não florestal, os rios, mas o mais importante é essa área em amarelo, que eu também tracejei nessa linha, que são as áreas de agricultura e pasto, né? Então, essa linhazinha tracejada, ela indica o arco do desmatamento na Amazônia. E pode passar. As taxas de desmatamento na Amazônia, elas aumentaram muito nas últimas décadas, né? Então, não tem dados anuais dos últimos 30 anos que demonstram que tem mais desmatamento nesses últimos 30 anos do que toda a história da Amazônia, assim, de milhões de anos, né? Então, quando a gente plota a área de desmatamento por estado, os estados que estão lá na frente disparados são esses estados que fazem parte do arco de desmatamento, né? Pará, Mato Grosso, sul do Amazonas e um pouco do Acre, né? E olhando também os dados de focos de fogo, o maior número também aparece nesses estados. E quando a gente olha onde, né, em que tipo de uso de terra o fogo, o incêndio, né, acontece, a maioria dos fogos na Amazônia é em cima de área já desmatada, seja recente ou consolidada, né, mais antigo, mas é em cima de áreas desmatadas, ou seja, muito provavelmente é fogo em cima de fogo, fogo recorrente, porque a tecnologia de desmatamento, né, de abertura de áreas naturais, ou mesmo áreas já desmatadas ou degradadas, a mais antiga e mais usada tecnologia é o fogo, até hoje, no Brasil, né? E pode passar. E esse tipo de informação chamou muita atenção dentro do contexto de estudos de mudanças climáticas, por causa do fogo e por causa da questão do desmatamento, levando a estudos como esse, por exemplo, que é do Marcos Oyama e Carlos Nobre, em 2003, em que eles fazem uma modelagem. Esse gráfico do lado esquerdo é tipo uma validação do modelo, né? Então, eles fazem uma modelagem de clima e batem com a vegetação que deveria estar lá, que eles chamam de estados de equilíbrio, né? Então, o atual mostra que, ok, o modelo está funcionando. A maioria da área em verde na Amazônia é floresta. O que aparece em vermelhinho lá em cima, em Roraima, são os lavrados, né, que é a savana amazônica. E o que aparece aí esse rosa na diagonal é o cerrado. Ok. E daí o que eles fazem é uma modelagem, né, então simulam o que seria um cenário futuro com aumento de temperatura, né, mudança no clima. E o que eles demonstraram nesse estudo foi que existe essa transição do estado de equilíbrio atual, que é floresta, para um estado de equilíbrio alternativo, que é desse tipo de área de savana. Então, esse estudo chamou muito a atenção do IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E em reuniões do IPCC, mas também em reuniões da ONU, eles ficaram muito alarmados, né, porque assim como as ameaças de desertificação que existia na África tropical, que é discutido, super discutido, debatido desde os anos 70, eles colocaram assim, a savanização da Amazônia se tornou uma coisa, né, notável. E daí no relatório de 2007 do IPCC, eles colocam essa estimativa que a partir de 2050 existe essa possibilidade, devido ao aumento de temperatura, de que haja essa transição de floresta para savana no leste da Amazônia. E, na verdade, estudos subsequentes de modelagens climáticas também, incorporando outros elementos de uso da terra, tipo desmatamento, tipo fogo, eles viram que não é só o leste da Amazônia, né, como o estudo do Iame Nobre mostra, é tipo leste, sul da Amazônia, incluindo, então, Rondônia, sul do Amazonas e Acre, né. Desculpe. Só que essa estimativa de 2050 do IPCC, na verdade, foi debatida por outros cientistas, pode passar, por exemplo, nesse estudo, que é do Lovejoy, mas também do Carlos Nobre, dizendo que, na verdade, essa transição de estados de equilíbrio de floresta para savana, né, a transição passa por esses pontos sem retorno, tipping points, né? Então, essa transição já está acontecendo hoje, assim, não é 2050, é hoje, já está rolando. Então, houveram secas muito severas, está escrito até aí, 2005, 2010, 2015, né? Então, eles argumentam que esse, por exemplo, são sinais, assim, tipo fagulhas, né? De indicações de que já está virando, né? Então, esses pontos sem retornos já estão acontecendo agora e que fazem com que a gente passe de um estado de equilíbrio que está num vale aqui, passa a subir, passou o ponto sem retorno, vai para o outro vale, que é o de savana. E o que acontece com isso é que tem processos que acontecem sozinhos, né? Feedback positivo, retroalimentação, e isso sai do nosso controle.
Então, a savana se espalha sem que a gente tenha controle. Porém, pode passar. O que acontece na Amazônia? É savanização ou é desertificação? Porque esses dois conceitos, eles, como propostos originalmente no contexto africano, da desertificação da África tropical, eles são usados de maneira atrelada. Né? Ele foi definido em 19... foi criado o conceito no fim dos anos 50, dos anos 40, desculpa, e eles são atrelados. Então, a savanização é o estágio anterior à desertificação. E o Ian Nobre, eles pegam esse termo e colocam dentro do contexto da Amazônia, né? E o que acontece é que o uso do termo de savanização na Amazônia, ele é usado de uma maneira muito confusa. Então, pode significar um monte de coisa. E isso tem uma consequência que é bastante trágica no sentido assim, se uma pessoa fala que a savanização da Amazônia é ruim, ou que torna o ambiente pobre, que torna o ambiente inferior, se você inferioriza esse ambiente savânico que foi um dia floresta, isso tem uma consequência em termos de negligência, de preconceito, desculpa, em cima de um bioma que já é negligenciado. Então, pode passar agora. Que é o cerrado. Então, todo mundo sabe, né? A Amazônia entrou no holofote das discussões de mudanças climáticas. Todo mundo sabe que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, tem os maiores rios, é a maior riqueza biogeográfica, etc. Mas ninguém sabe, ou não tanto quanto, que o Brasil também tem a maior savana do mundo, mais rica, mais úmida, e é uma savana muito antiga, que é o Cerrado. E uma coisa que também passa desapercebido é que os dados de desmatamento do Cerrado, que existem, eles são mais recentes, mas eles existem. Eles demonstram já que mais da metade do Cerrado não existe mais. Não tem mais, desmatou. E, em termos de área, isso ultrapassa a área de desmatamento na Amazônia. Mas a atenção que a gente dá, tanto midiática, quanto de estudos acadêmicos, quanto de investimento, quanto até de número de ONGs, número de unidades de conservação, não é proporcional à ameaça que está acontecendo em cima do Cerrado. E daí, esse gráfico do INPE, também de focos de fogo, ele mostra que o fogo ele é mais espalhado, né? Ele não é concentrado num arco de desmatamento. Então, ele aparece em vários estados aí do Cerrado, e tem muito fogo, tem fogo em cima de desmatamento que já existia, mas também tem muito fogo em vegetação primária, o que abre uma janela para, né, se a gente mudar essa visão, de repente a gente consegue conservar a vegetação primária com muito mais eficiência do que acontece, por exemplo, na Amazônia, né, que tem muita vegetação que já foi desmatada. Mas, bom, esse tipo de preconceito pode passar. Ele, na verdade, não é exclusivo do Cerrado. Ele acontece com todas as áreas abertas do mundo. Inclusive em ambientes abertos amazônicos, que é a Campina Campinarana, ou os lavrados, né, que são as savanas amazônicas, lá em Roraima principalmente. Mas também com outros ambientes abertos, tipo campos de altitude na Mata Atlântica, que é super estudada, ou até outros biomas. Então, pampas e caatingas sofrem desse mesmo preconceito. E tem várias razões que podem explicar isso, né? Existe um viés histórico que a gente iguala a natureza à floresta, né? Áreas não florestais, na mentalidade de muita gente, não é um ambiente natural, pode ter um pouco disso, mas pode ter também o fato de que é mais fácil você entrar numa área aberta, né? Então, você quer fazer um loteamento, não tem que destruir uma floresta tropical, úmida, que é aquela coisa grossa de se entrar, né? Difícil. Então, é mais barato, é mais acessível. E isso também acaba fazendo com que, na mente assim, das pessoas, exista essa suposição que uma área aberta já é uma área degradada, já é uma área antropizada, já é uma área modificada. E esse tipo de negligência, de preconceito vai fomentando a negligência que existe em cima desses ambientes abertos, né? Então, o objetivo do meu projeto foi esse, pode passar, por favor, que era analisar o uso do termo de savanização na Amazônia, na literatura acadêmica, para argumentar com dados, né, sobre essa necessidade da precisão do termo. Porque os cientistas, eles, independente da robustez de um contexto, nós somos consultados pelo público leigo, incluindo tomadores de decisão, sobre o que tá rolando a savanização na Amazônia, o que eu faço, né? E eu não acho razoável que a gente comprometa um bioma que é negligenciado, que sofre de preconceito por causa da precisão de uso de uma palavra, né? Então, eu queria argumentar que essa confusão existe para falar sobre a necessidade da precisão dela com dados.
Só que é importante também a gente levar esse questionamento e esse entendimento para as pessoas que estão na linha de frente da conservação desses biomas, tanto da Amazônia, que está sob ameaça, mas também do Cerrado, que está igualmente sob ameaça, mas tem essa negligência embutida, o que torna ele ainda mais fragilizado, né? Então, falar com pessoas que vivem, habitam nesses locais, principalmente aqueles na iminência da savanização, porque são eles que podem ser assim, fazer toda a diferença, é uma linha muito tênue, muito sutil, em que a pessoa pode passar do uso exploratório dos recursos para o uso sustentável, porque ela passa a entender o que ela tem, ela passa a entender que aquele campo aberto não é um quintal, um estacionamento, um loteamento, um jardim, né? Aquilo é a maior savana do mundo, a mais rica savana do mundo, e passar a integrar esses elementos dos biomas distintos do Brasil para atividades que, por exemplo, ela já executa, né? Então, às vezes, é uma coisa muito simples, porque nesses locais, por exemplo, não tem tanto acesso à internet, então a pessoa nem sabe assim, que ela pode vender no Instagram, ela nem sabe que ela pode veicular seus produtos em redes sociais que tenham alcance, né, nacional, às vezes até global. E, então, às vezes, nesse momento que a gente está da transição, né, da era digital, às vezes os recursos são muito poucos, muito simples, e a gente pode fazer essa mediação aproveitando para ter essa conversa, né, na transformação da apresentação dos negócios dela, ou até de inovação, né? Então, em relação à primeira parte, o que eu fiz da literatura acadêmica foi, isso é um resumo, né, do fluxo de trabalho. Eu fui atrás da plataforma Google Scholar, porque ela me dá tudo, e, né, não são só as revistas indexadas de certas plataformas, é tudo. Procurei palavras-chave em diferentes variantes ortográficas e tive essa população total de quase 3.000 estudos, né? E o Google Scholar ele te dá tudo, mas te dá muita coisa que não é interessante, muita coisa que está errada também. Então, esse primeiro filtro eu apliquei, que é tipo, por título só, excluindo estudos que não são na Amazônia ou no Cerrado, excluindo títulos que também não são no presente, né? Porque a savanização ela é usada de maneiras distintas em outros contextos geográficos ou temporais, né? Tipo, paleontologia usa a savanização de uma maneira diferente. Então, eu excluí isso. E também estudos que não são no português e inglês. E qual que é o último aqui? Eu não consigo ler. Os estudos que não são em mídias acadêmicas, né? Porque apesar de serem importantes, o Google Scholar ele não é uma fonte sistemática disso. Então, com esse primeiro filtro, eu tirei quase 60% aí dos trabalhos, e a partir do qual eu baixei todos, cataloguei todos, peguei o ano, o número de citação, etc., e fiz essa busca com esse epíteto savan, né, para achar não só o uso do termo savanização, independente da variante ortográfica que é usada, e também para ver assim, o que se fala sobre savana, né, porque sempre aparece no resultado. E daí apliquei um segundo filtro, que é mais fino, em que todos os critérios do primeiro se ainda se aplicavam, mas não estavam no título, só no texto, daí eu via. E estudos que só mencionam o termo, mas não usam, tipo, as ameaças sobre a Amazônia, como fogo, extinção, desmatamento, savanização, etc., são perigosas. Mas não fala mais nada que isso, eu também excluí. E também, bom, apliquei esse segundo filtro e eu cheguei nessa população de 600 estudos, 224 dos quais são em inglês. Ainda tem a população em português, mas eu vou analisar isso depois. Então, tudo que eu vou mostrar hoje são desses estudos em inglês. Pode passar. Então, a primeira coisa que você vê é que os estudos aumentam, né? O número de estudos aumenta com o tempo, isso é um padrão que é visto em toda a literatura do mundo, que tem mais publicação acadêmica, mas mais do que o estudo de Oyama e Nobre, parece que foi o relatório do PCC que fez essa explosão acontecer, né? Então, apesar de ser uma diferença de 4 anos, tem um aumento muito maior depois de 2007. E eu coloquei essa informaçãozinha menciona o termo, mas não elabora, né? Foram 27 trabalhos, né? Que é mais ou menos 10% desses 224. Só que 25 desses 27 são todos após 2007. E o que é interessante disso é que quando você menciona um termo, mas não cita mais, não explica mais, não elabora sobre ele, isso indica que ele já ganhou uma autonomia. Então, ele por si só é um fator que é importante, né? Então, parece que o relatório do IPCC colocou
esse termo no léxico acadêmico, e a partir daí ele já vira uma coisa por si só, né? Ganhou pernas. E daí uma coisa que eu fiz foi de quantificar o tipo de publicação. Nesses trabalhos em inglês, a maioria é artigo, e através do nome do jornal eu classifiquei em grandes áreas, né? Biológicas, humanas, exatas. E é engraçado que tem uma participação muito grande, uma fatia gorda assim das três áreas. A maioria é de biológicas, mas os estudos de exatas, que são essas modelagens climáticas, né, ciências atmosféricas e do clima, elas aparecem bastante, e também, claro, de ciências humanas, porque a gente está lidando com um tema que tem uma implicação social, econômica, política muito grande, né? Então elas aparecem bastante também. Pode passar, por favor. E daí eu falei lá no começo que o conceito como originalmente proposto de savanização, ele era atrelado ao de desertificação. Isso não foi visto, só um estudo fez essa ligação, né, de savanização a estágio anterior à desertificação. Mas dois outros conceitos que estavam na definição original aparecem, que é a degradação da biota. Então 90% desses 224 falaram sobre a degradação da biota. Muito pouco falou sobre degradação do solo, sendo que o solo é super importante para diferenciar, né, ambientes abertos e fechados. Isso está quantificado no gráfico do lado, que são só 8 estudos que falam de solo. Mas uma coisa que foi unânime é que todo mundo fala que savanização na Amazônia é uma implicação de atividades humanas. Então, não dá para tirar os humanos da jogada para falar sobre savanização na Amazônia, né? E esse gráfico da esquerda, ele quantifica um aspecto como esse termo ele veio de um estudo das exatas, né, em que fala sobre mudanças climáticas. A participação da discussão em cima de clima é muito grande, mas ao longo do tempo se percebeu que não dá para falar sobre isso só falando sobre clima, tem que falar de uso da terra. Então eles passaram a incorporar nos modelos, principalmente desmatamento e fogo. E pode passar, Jorge, uma coisa que eu queria te mostrar, que eu queria elaborar mais, era esse próximo gráfico, que, na verdade, assim, o que importa aí é o seguinte: essa cor verdinha, 68, 68, 68, são um número de estudos, é o número de estudos que fala dos três juntos. Então, é esse feedback de clima com desmatamento com fogo. E, então, a maioria, na verdade, considera essa interação, né? Porque cada elemento sozinho, ele é capaz de levar à savanização, mas na verdade sempre acontece junto, né? Porque é isso, se você negar o cenário do fogo no Brasil em relação a mudanças climáticas, não tem sentido, né? Então tem essa contribuição muito forte. Então eu separei quais são os estudos que falam dos três elementos juntos, ou só de clima e desmatamento, só clima e fogo. E só que uma coisa que é aparente é que tem muito estudo que só fala desses três fatores, não fala da parte da biota, né? Da vegetação. Então o meu resultado principal dessa primeira parte, pode passar, por favor, é esse, que é essa tabela que mostra, são 25 classes. Não, desculpa, eu tenho outra coisa ainda, que é o impacto desses trabalhos. Então, desculpa, a maioria dos estudos ele foi muito pouco citado, né, de 0 a 50 vezes. A média, na verdade, 14 citações por trabalho. Mas é injusto porque o relatório do IPCC foi ultra citado, né, ele sai da curva, assim. E o que eu fiz foi plotar só daqueles artigos onde que está o maior número de citação. E é muito difícil resumir essa informação, mas o que eu queria mostrar é que tem estudo das exatas, por exemplo, lá no finalzinho do gráfico à direita, que ele é muito citado, né? Então eu tenho que pensar direito nisso, porque eu tenho que parametrizar assim, pelo número de estudos total, porque tem mais estudos de biologia, por exemplo, de biológicas, e também pelo ano, né, que você cita mais quando você é mais antigo. Mas eu só queria mostrar assim, que o padrão de citação que mais acontece são daqueles estudos que vêm das modelagens climáticas. Mas, passando para frente, então, o meu resultado principal é essa tabela aqui, em que mostra como que o termo savanização, no sentido de se tornar que tipo de savana, né? Então, são 25 classes de o que é savana. E o que está em negrito é o que mais apareceu. Então, primeiro, lá, a savanização é se tornar cerrado. E são 9 trabalhos, que não é muito, né? Mas, na verdade, nem é 9, porque teve um exemplo, né, de um estudo que apareceu em português e inglês, e foi só uma tradução de savana para cerrado, mas, na verdade, a pessoa queria falar que era uma savana genérica. E daí, na tradução, virou cerrado, né? Então, era um trabalho originalmente em inglês.
E então o termo ele é usado de uma maneira muito confusa. Existe essa separação das grandes áreas, né? Então as exatas tendem a olhar mais para as questões de clima, mesmo agregando a questão do uso da terra, elas ainda podem cometer um equívoco que é falar nas modelagens dele, né? Tipo, vegetação, savana para eles é uma coisa algorítmica, né? Então é um parâmetro do modelo que assim, se você tem 5% de cobertura vegetal, por exemplo, um pasto, ou se você tem 60% de cobertura vegetal, tipo o Cerrado Centro-Distrito, isso tudo é savana. Então, esse que é o equívoco perigoso, porque no seu resultado ou na interpretação, você pode estar falando que um pasto é igual a uma savana, que é antiga, que tem processos ecológico-evolutivos únicos que acontecem só ali, e que tem soluções que a gente pode encontrar para a questão do fogo, porque ela tem uma dinâmica de fogo muito diferente da dinâmica florestal, e você fazer essa igualdade e principalmente inferiorizar a savana pode fazer com que o senso comum entenda que, se savana é pobre, pode destruir, né? Se é um ambiente degradado, empobrecido, pode destruir. E isso que não dá para acontecer, porque o cerrado ele já está muito ameaçado, e a importância disso é que a gente pode ou fomentar a destruição da outra metade do cerrado que ainda está viva, ou o oposto, começar a integrar ela, falar, não, gente, tem que conservar a Amazônia conservando o cerrado também, não dá para fazer um em detrimento do outro, né? Então, esses são os resultados da primeira parte. Em relação à segunda parte da ação, nossa, eu vou ter que correr um pouco. Pode passar, por favor. Esse aí é o perfil de Instagram que me chamou mais atenção. Isso veio de uma busca, pode passar, que eu fiz dentro do ambiente do Instagram, assim, através de palavras-chave também, perfis que são de venda de produtos, independente de qual classe, na Amazônia e no Cerrado. E daí esse me chamou a atenção porque chama SOS Doces, né? Então, uma doceria da Sara Oliveira da Silva, por isso que tem esse nome, que não tem muito seguidor e está parado há muito tempo. Então eu fui atrás e a gente conversou, pode passar, por favor? E eu descobri que a história dela é a seguinte, ela é uma menina jovem, né, e tem essa necessidade de autonomia, com ideias novas, e ela trabalha de manhã, estuda à noite, e à tarde ela faz os doces para incrementar a renda dela, porque ela gasta a maior parte do salário dela em mobilidade, né? Então ela queria muito, o sonho dela era ganhar essa autonomia de mobilidade e pagar um curso de autoescola, né? Então eu falei, Sara, vamos renovar o seu perfil no Instagram, voltar e fazer uma proposta de uma meta de vender kits, né, de doces, usando ingredientes da biodiversidade local, no caso dela, ela é de Manaus, então amazônica, e vendendo essa ideia, né, ideológica de, por exemplo, eliminar produtos de agriculturas que destroem o cerrado. Então, ela vem de um contexto de uma família socioambiental, então ela rapidamente se incorporou à ideia e eu criei esses posts, né? Tudo para o Instagram. Então, esse é o post da renovação. Cada um é uma foto, né? Daquelas que você vai passando. A SOS Doce de Cara Nova, que é orgânico, regional, ambiental, e enaltecendo essa questão do brasileiro também e dos biomas brasileiros. Pode passar, por favor. E daí, ali era só os posts que são explicados nesse panfleto, né? O que é orgânico, o que é regional, etc. E do lado é o cardápio que a gente propôs. Então, seriam kits a serem vendidos no Dia dos Namorados, pode passar. E essas são... Então, ela estava fazendo alfajores quando eu conheci, né? Conversei com ela. E eu falei assim, bora fazer um recheio de cupuaçu, bora fazer um recheio de maracujá, que é uma fruta muito apreciada aqui, né? Então, a gente teve essa ideia de incluir ingredientes da biota amazônica mesmo, e esses posts, esses três à direita, são as chamadas, né? Tipo, vai acontecer Dia dos Namorados, renovação da marca, do logo, etc. Bora né, chamar atenção para isso. E o próximo slide são as postagens, né, que Instagram você tem que ficar lembrando as pessoas, né? Então são mensagens de Dia dos Namorados, de amor, essas coisas só para continuar o fluxo, né? Mas o que eu achei mais interessante dessa conversa foi a madrinha dela, né? Então a Sara, ela tem, pode passar.
a comadre, que ela chama Nazaré, mas as pessoas chamam ela de Novinha. Então, a dona Novinha é a minha menina cientista, porque ela é uma senhora, mas assim, ela acabou de terminar um curso em pedagogia, mas ela falou, mas o meu sonho é fazer ciências agrárias, agronomia, porque, na verdade, ela é agricultora familiar, né? E ela sempre praticou agroecologia, mas ela não usa essa palavra. E ela falou, não, eu quero, sabe, renovar as minhas técnicas, porque o que eu sei é só o que a minha família me ensinou, etc. E ela tem muito esse perfil investigativo, né? E ela tem uma atuação na comunidade que eu achei muito interessante, porque ela consegue falar com as pessoas, só que ela nunca ganhou eles porque não tem o retorno financeiro. E eles não necessariamente têm esse alinhamento a, por exemplo, a agroecologia e a agrofloresta, mas eles respondem quando tem um retorno imediato, né? Então, eu a conheci nesse momento que ela estava trazendo os excedentes da mandioca desse ano. E ela trabalha no interior, que é só o município vizinho a Manaus, em Iranduba, e lá é várzea. Então, ela planta e colhe em 6 meses, e essa renda tem que durar para o ano inteiro, né? Porque os outros 6 meses está inundado. Então, eu falei, Novinha, eu vou te ajudar a fazer esses produtos irem para frente. Então, vamos usar na lojinha da Sara, na doceria dela. Então, tem tapereba, sobrou tapereba, vamos fazer um doce e vender. Mas também eu fui atrás de colocá-la na Associação dos Produtores Agroecológicos de Manaus, e isso vai acontecer. Eu vou fazer alguma coisa com a dona, com a dona Novinha, porque ela tem uma coisa dentro dela que é muito forte, mas ela não tem os recursos ao redor dela para fazer isso acontecer. E eu também tive um papo com uma pessoa no Cerrado, que é de Minas Gerais, que tem esse interesse de enaltecer os produtos do Cerrado. Ela já tem, né, essa parte da importância do bioma brasileiro muito mais claro, mas ela é uma mãe que não tem tempo para nada, então eu não consegui fazer acontecer ainda, mas a gente está conversando, independente de o projeto, de estar vinculado ainda ao projeto do Instituto Lula ou não, eu vou fazer também, se ela quiser fazer, eu vou fazer com ela. Então é isso que eu queria apresentar, muito obrigada, e a palavra vai agora para a Rafa, né? Bom, obrigado, Leila. Eu queria explicar um pouco que o trabalho da Leila ele é um trabalho que a gente está chamando de pesquisação. Então, tem essa parte inicial, né, que ela desenvolveu fazendo uma parte de pesquisa, trazendo e tentando clarificar o termo savanização, acho que foi importante. E ela buscou, né, dentro desses ambientes que ela está clarificando em termos teóricos e tudo, experiências, né, que é essa que ela trouxe na segunda parte, aonde ela coloca em ação, né, grande parte do conteúdo desenvolvido anterior para poder mudar a realidade. Eu acho que é isso que a Leila fez. Eu acho que eu estou fazendo esse esclarecimento, Leila, né? Porque são duas coisas, né, que são desenvolvidas conjuntamente, né? A parte teórica e a parte prática, tá? E eu acho que foi um incentivo que nós fizemos, né? Então, desse conjunto nosso de estudos e pesquisa, vão ter 4 estudos que estão ligados muito a esse propósito. Tá? Então, passado esse meu esclarecimento aqui, eu passo a palavra à Rafaela para que ela possa fazer os seus comentários. Por favor, Rafaela. Bom, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite, Jorge e Leila. Para mim é sempre um prazer falar sobre o Cerrado. Eu vou contar um pouquinho como que eu me apaixonei, né, pelo Cerrado. E só para fazer um adendo sobre filiação, eu fiz graduação, né, bacharelado e licenciatura, mestrado e doutorado na Unicamp, e atualmente estou vinculada como pesquisadora colaboradora na UFMG e vou iniciar um pós-doc numa outra instituição, se der tudo certo, em setembro. Mas continuo colaborando com o pessoal da UFMG, gosto muito do Laboratório de Macroecologia, do professor Danilo Neves. Sobre esse projeto, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu acho o tema extremamente relevante. Na verdade, eu acho muito urgente essa discussão, né, que foi trazida. E não é só uma discussão que deve ficar na academia, é uma discussão que a gente tem que trazer à sociedade junto, tem que trazer também os tomadores de decisão, tem que trazer pessoal que tem mais o poder de
de mexer numa legislação, por exemplo, porque a situação do Cerrado é um pouco urgente, né? A Leila trouxe essa questão de como é usado o termo savanização, né? E aí, só para contar um pouquinho da história, né? Ela até trouxe essa questão, a gente geralmente tem associado que o que é preservado, o que é uma vegetação nativa é uma floresta. E aí, o mais engraçado é que se a gente vai olhar para uma perspectiva histórica, os grandes naturalistas que começaram a vir aqui para o Brasil, e para quem não sabe, quando eu falo quem são os grandes naturalistas, quando o Brasil ainda era colônia, o que acontecia? Era comum, né, os colonizadores mandarem pessoas desses países para virem ver o que a gente tinha de planta, o que a gente tinha de animal, o que a gente tinha de riqueza, de minérios. E aí os naturalistas eram o pessoal que vinha para ver o povo, a vegetação, os animais, e eles faziam descrição, coletavam plantas, coletavam as coisas que a gente tinha, que inclusive hoje em dia estão depositadas em várias coleções, no caso das plantas, que é o que eu sei mais, que eu sou botânica, principalmente em coleções europeias. Então, quando a gente quer ver essas primeiras coletas de plantas do Brasil, geralmente a gente tem que viajar para a Europa para visitar essas coleções e ver que foi esse pessoal que coletou, né? Tem aqui no Brasil a coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é muito preciosa nesse sentido. É uma das nossas coleções mais antigas e que eu acho que atualmente, não tenho certeza, mas talvez vá ser incorporada à coleção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Posso ter falado besteira, mas, enfim. Dos grandes naturalistas, por que eu estou falando deles? Porque quando eles chegaram no Brasil, né, era aquele pessoal que viajava a cavalo, caminhando mesmo. Eles andaram por tudo quanto era lado, foram para Mata Atlântica primeiro, né, que é o lugar de chegada ali na costa. Passaram pelo Cerrado e pela Amazônia, e eles ficaram absurdamente fascinados com o Cerrado. Então, não existia esse preconceito nessa época. Se a gente for olhar os relatos, por exemplo, do Márcios, do Aitin, de outros naturalistas, eles ficaram absurdamente fascinados com o que acontecia. E aconteceu uma mudança de visão, porque hoje, claramente, a gente vê uma vegetação aberta como uma vegetação degradada. A gente não vê dessa maneira, né? Como, é precioso, é rico, é diverso. Eu mesma, né? Quando eu comecei, eu me encantei com o Cerrado quando eu comecei a fazer trabalhos de campo durante meu mestrado, que eu fui coletar principalmente no Cerrado, e aí eu me apaixonei, eu olhava e falava, nossa, isso é muito lindo, é muito fantástico. E isso acontecia, só que teve essa mudança de visão, que inclusive de vários colegas biólogos, eu falava, você está indo lá coletar matinho, como se no Cerrado só tivesse matinho e fosse tudo igual. E até durante essas conversas com a Leila, né, que a gente teve, eu fui procurar um pouco para tentar entender. E, de fato, eu acredito que teve uma mudança histórica, mas não foi uma mudança histórica nessa época dos naturalistas. Eu até queria comentar do livro, eu ainda não li, então eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês quiserem ler. É um livro que chama Do Oeste à Terra e o Céu, que é um livro que discute a expansão da fronteira agrícola no Brasil Central. E que, aparentemente, ele dá toda essa perspectiva histórica de quando começou a mudar essa visão de que o Cerrado era uma coisa rica e valiosa e diferente e legal, para uma coisa, não, vamos desmatar. Que, inclusive, até acho muito legal contar essa parte, né, para o público geral, e até mesmo que eu acho que muitos biólogos não sabem, que os cerrados e as savanas, eles são conhecidos como florestas subterrâneas, porque, na verdade, é que nem se a gente tivesse essas árvores com os troncos, com os caules enterrados ali, e a gente tem só os raminhos para fora. Várias das plantas do cerrado são isso. Então, a maior parte do que a gente chama de biomassa está subterrâneo, que é o que a gente, ao contrário das florestas, que a gente vê essa biomassa, a gente vê o caule, toda essa parte, né, aéreo. E, enfim, então, eu acho esse projeto extremamente relevante, porque a gente tem que, acho que as duas coisas têm que ser valorizadas, né, tanto a Amazônia, quanto o Cerrado, quanto Mata Atlântica. Na verdade, todos os biomas eles são conectados, um depende do outro. E aí, um outro fator que eu acho muito importante mencionar é que tem toda essa questão de proteção, né, da Amazônia, toda essa discussão, como a Neila comentou, até mesmo a mídia tem dado bastante atenção, e tem essa negligência com relação ao Cerrado, só que o pessoal esquece que o Cerrado é o berço de muitas nascentes de rios. Então, não adianta a gente pensar em proteger o rio, em querer ter aquela água, se a gente não tem a nascente. Então, tem muita coisa ali que está conectado, que a gente tem que começar a pensar em conjunto. Então, acho que
de comentários, eu vou tentar não me estender muito na parte, né, teórica. Então, eu queria mais, mais para tentar deixar o pessoal curioso e um pouco encantado com o Cerrado. E até essa questão de fogo, né, é uma coisa importante a ser pensada nas próximas políticas, porque para as florestas, Mata Atlântica, Amazônia mesmo, o fogo realmente é prejudicial, porque as plantas que estão lá, elas não têm adaptações para sobreviver. No caso do Cerrado já é um pouco diferente, né? As plantas que estão lá, elas têm uma relação completamente distinta com o fogo. Não estou falando que é para a gente chegar e colocar fogo amanhã, mas o fogo natural, inclusive, estimula a floração, frutificação, é importante para o ciclo das espécies do Cerrado, a evolução das espécies que são endêmicas, que só crescem lá no Cerrado, tem uma relação direta com o fogo, que inclusive tem um trabalho clássico, que é do Marcelo Simon, e colaboradores, de 2009, que demonstrou isso. Então, é mais para chamar essa atenção, né? Para trazer esses temas para a discussão, que eu queria falar um pouquinho. Até acho importantíssimo o Instituto Lula ter apoiado esse projeto para começar a trazer isso, né? Essa discussão. E sobre a questão da parte de ação, eu acho que, assim, em termos de, se puder dar sugestão, até queria deixar uma sugestão, que as comunidades locais do Cerrado, elas têm muito orgulho. É que a questão é a gente chegar e conversar com eles. Eles gostam muito, eles têm noção do que é o Cerrado. Tem um documentário, que agora eu não vou me recordar o nome, no Netflix, que é muito bonito sobre o Cerrado. Vale a pena ver. E, por exemplo, lá na região da Chapada dos Veadeiros, tem uma comunidade quilombola, o Quilombo Calunga, que eles recebem visitantes, então dá para chegar, dá para conversar. É muito comum quando você visita, né, vai para essas cidades que ocorrem em áreas de cerrado, você vê venda de produtos que são, tipo, o baru, por exemplo, que é uma castanha de uma planta que é da família leguminosa, que é a família do feijão, do grão de bico, então que é super nutritiva e geralmente a gente encontra no cerrado. Então, acho que esse diálogo, do mesmo jeito que está acontecendo com essas pessoas que estão nessa faixa, né, do arco do desmatamento, dá para ter essa conversa com alguns grupos do cerrado, e já existe uma certa estruturação dessas pessoas. Eu acho que é mais questão de dar visibilidade para eles, que eles estão lá. E eles têm um pouco de noção, acho que dá até para a gente aprender muito com eles, né? Porque o que eu acho que precisa ser até construído futuramente, isso não é um plano para 1 ano, para 2, é um plano para 10, 20 anos, é que o brasileiro precisa aprender a ter orgulho disso que a gente tem, que o brasileiro acho que ainda não aprendeu que a nossa riqueza aqui no Brasil é essa parte vegetal. O Brasil, não sei como está agora, mas até alguns anos atrás era o país mais biodiverso do mundo. E sim, o brasileiro deveria ter orgulho disso. E essa biodiversidade vem dessa soma, né? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pampas, Caatinga, todos esses biomas. Então, seria muito importante até nessa parte de ação a gente começar a construir esse orgulho, né? Do que a gente tem. E aí, essa parte, acho que conversar com o pessoal local é um primeiro passo, porque tem lugares que o pessoal talvez não tenha essa consciência, né? Acho que quem trabalha com a venda desses produtos locais até tem a consciência, mas não é todo mundo que tem essa consciência, de fato. Se todo mundo tivesse, a gente não veria o Mato Grosso como um dos estados que mais tem desmatamento, né? E é belíssimo, do mesmo jeito que Tocantins, Goiás, vários, né? Então, a gente não teria isso. E acho que, de fala, acho que para tentar não me alongar muito e não passar do tempo, eu acho que era mais isso, que eu acho que as duas partes são essenciais, tanto para ter esse diálogo com o pessoal mais acadêmico e tomador de decisão também, mas também a gente trazer a sociedade e construir esse orgulho por um bioma que a gente tem que é riquíssimo, que é valiosíssimo. Acho que é isso. Agora vou voltar para o Jorge ou para a Leila a palavra. E espero ter contribuído para essa discussão, né? Bom, obrigado, Rafaela. Contribuiu sim, você é uma defensora do Cerrado, ficou claro. Como eu moro em Brasília há 60 anos, o Cerrado é uma coisa muito da nossa vida também, sabe?
Então, eu compreendo tudo o que você colocou, né? Nós vivenciamos isso aqui, entendeu? Né? Compreendemos muito bem o papel do fogo, isso de experiência prática, e não estou falando de teoria, estou falando mais de vivência, né? Quem mora em Brasília desde os anos 60 sabe muito bem, né? Isso aqui dentro do bioma do Cerrado, a importância da quantidade de água e tudo mais. Bom, queria voltar a palavra para a Leila, para que ela pudesse reagir a essa fala da Rafaela e complementar alguma coisa a mais. Por favor, Leila. Oi, de novo. Rafa, muito lindo isso que você falou, meu Deus do céu. Por isso que eu gosto de conversar contigo, porque é esse tipo de discurso que eu acho que a gente tem que ter, começando na academia, sabe? E não necessariamente para romantizar o assunto, mas só para falar, gente, isso existe também, sabe? E é belo, é lindo, é rico, assim. E a gente tem essas suposições, né, de, eu vou comparar a riqueza dos biomas para priorizar, né? A agenda da conservação é uma agenda de urgências e prioridades, mas às vezes a gente comete certos equívocos, né, de deixar de lado uma coisa que é super, super única, também importante. E eu absolutamente concordo que é uma questão de visibilidade, né? Não é porque falta riqueza ou importância ou relevância ou porque não está ameaçado, falta só visibilidade. E essa mudança de discurso é muito importante. Então, por exemplo, o Cerrado ele é muito transversal, assim, né? Ele vai lá no norte e nordeste do Brasil e desce até Paraná. Isso eu fiquei assustada de saber. Então, eu acho que essa identidade nacional, esse orgulho nacional, pode vir, por exemplo, daí, sabe? Porque é uma coisa assim que o Cerrado lá de Paraná vai olhar para o Cerrado lá no Maranhão e falar: caramba, eles passam pelas mesmas coisas que eu aqui embaixo, sabe? E ter esse tipo de identidade cultural, né, nacional mesmo. E é um tipo de aspecto que a gente pode trazer, né, para aumentar essa visibilidade e unificar esse orgulho, ser unificado por essa identidade, né? E é muito, muito bonito ver, né, essas diferenças. E tem um trabalho que eu gosto de citar que o maior ecótone, né, a transição de floresta com savana do mundo é aqui também, por causa do Cerrado. E o Cerrado, esse trabalho, ele fala só de Cerrado Amazônia, mas na verdade tem um encontro com a Mata Atlântica. E o Cerrado, na verdade, ele está encontrando com todo mundo, né? Todos os biomas, ele está lá no meio de todo mundo. Então, essas transições são muito importantes, que toda transição ecótone une as faunas e provavelmente a flora, né? Então, as riquezas nesses locais são duas vezes mais, às vezes até 3, 4, 5, porque, né, junta a biota e esses locais de encontro, eles são muito ricos também, e certas coisas só acontecem lá também, né? Então, é interessante. Porém, tem esse aspecto que é muito difícil quantificar e falar disso porque é um viés, né? Um preconceito, é uma coisa que a gente nem sabe que tem às vezes, mas às vezes é por uma ignorância simples, sabe? Daí você fala para a pessoa, não, mas o Cerrado é a savana mais rica do mundo. A pessoa, é verdade. Nossa, eu vou lá conhecer o Cerrado, então. Sabe, às vezes é muito simples mudar, é por falta de falar, por isso a visibilidade, né, é importante. E teve um outro aspecto que você citou do fogo, porque, né, eu falei, a dinâmica do fogo no Cerrado, nas savanas, áreas abertas, é muito diferente do das florestas. E teve um estudo recente que mostrou que essa questão de mudança climática, o fogo dentro dessas modelagens, ele não se explica sozinho. Tipo, tem que ter um fator adicional em relação aos fogos para chegar nos cenários que a gente está vendo, que é o fogo intencional. Então, a ação humana, a gente ateando fogo, é muito importante, não é só fogo natural, né, que faz parte do cerrado, por exemplo. E o fogo natural a gente não necessariamente consegue argumentar. O fogo é intencional, sim. Então é ali que a gente pode começar a trabalhar em cima de política pública, de ação direta, de criar essa visibilidade também ali. Ali a gente pode mudar, né? A gente tem uma ação. Então, eu acho que essa conversa tem que ser feita assim, sabe? E esse é o tipo de conhecimento que, obviamente, tem que sair do muro da academia, né? Do muro da universidade, mas mesmo dentro dela, nem que seja em termos de grande área, a gente tem que conversar mais. Porque quando eu quero saber do gene do desenvolvimento da borboleta, eu não preciso necessariamente falar com as exatas e com as humanas, mas quando eu estou falando de savanização da Amazônia, que tem todas essas implicações socioambientais, econômicas, políticas, não tem como a gente se destacar das outras áreas, né? E claro, esse movimento de ciência-sociedade, né, que é muito importante. Por isso que esse prêmio do Instituto Lula foi
Muito, muito, muito legal. Eu fico muito feliz de ter feito parte, porque era explícito essa necessidade de falar academia com sociedade, né? E é difícil, mas tem que ter, né? Então, deixa eu explicar. Bom, Leila, eu queria... a Rafaela não tocou no assunto, mas eu queria voltar à parte que você desenvolveu aí da ação junto a essas que você está chamando de meninas, né? Eu queria que você tocasse um pouco na razão, né, por que esse envolvimento, se é essa a forma de que você acha que uma das formas da academia chegar, né, para poder esclarecer, ajudar a compreender os biomas e essas riquezas. Eu queria que você pudesse também desenvolver agora um pouquinho sobre isso, tá? Então, passa a palavra para você. É verdade, eu não cheguei a motivar em nada, né? Por que que eu falo das meninas cientistas? Isso vem desse trabalho que eu fiz na Mulheres na Ciência. Então, existe uma literatura muito grande dentro da academia em relação à questão do gênero, do sexo, né? Na verdade, na Mulheres na Ciência, que é o movimento da mulher na ciência. E várias coisas aparecem lá, que, por exemplo, se você não tem. A maioria das mulheres estão como estudantes, graduação, mestrado, doutorado, mas isso não é acompanhado e se inverte na proporção de mulheres empregadas, mulheres em posições permanentes, mulheres em posições de poder, prestígio, etc. Então, isso a gente chama de efeito tesoura, né? Que a proporção de homens e mulheres ela vira do contrário como uma tesoura. E o que acontece, uma das coisas que acontece como consequência é que quando você não tem representatividade feminina em posições de poder, por exemplo, ou as professoras, as orientadoras, as mentoras, as meninas elas não se veem nessa carreira, porque já existe um preconceito muito grande, né, um sexismo, um machismo muito grande dizendo que mulher não é cientista. O lugar da mulher não é na ciência. E existem mecanismos de exclusão mesmo, né? Então, ainda mais as mulheres que são interseccionais, que a gente fala que é quando você combina minorias, mulheres que também são mães, ou mulheres que também são negras, ou mulheres que são LGBT, que ia mais, mulheres não brancas, etc. Vai indo, né? E a interseccionalidade pode ser assim, exponencial. E quando você não se vê na carreira, você não vai atrás. E se existe um mecanismo que te expulsa, você também não fica, né? E isso não é legal, né? É uma exclusão de minorias, etc. Mas o que eu acho, o meu pulo do gato aí foi que eu acho que essas pessoas que são minorias, tipo as meninas cientistas, elas têm muito mais facilidade de entender a causa de um bioma que é negligenciado no caso e abraçar com mais empenho, sabe? Por empatia mesmo. Então, ela sabe o que é ser excluída. Eu falo menina cientista, mas na verdade eu quero dizer meninas e mulheres com um perfil investigativo em busca de autonomia, né? E a ciência contribui muito com isso, porque ela traz elementos de autonomia intelectual, por exemplo. Então é isso, eu fui atrás delas especificamente para aumentar a representatividade delas e também porque eu, sendo mulher, não branca, etc., eu posso representar isso para elas, falar, olha, o seu lugar é aqui sim, pode ser aqui sim também. Inclusive, se ela quiser vir para a ciência, como a dona Novinha que quer fazer ciências agrárias, etc., venha, sabe? O seu lugar é aqui sim. Então, foi nesse sentido que eu decidi focar nesse grupo negligenciado, né? Fazer inclusão social de meninas e mulheres, através de inclusão econômica. Então, de promover esse lado de autonomia financeira também. E por isso que eu foquei no que eu chamei de menina cientista. Né? Obrigado, Leila. Eu acho que ficou mais claro para mim, né? Eu acho que o foco e a importância do seu trabalho e principalmente dessa busca das meninas, né? E desse seu empoderamento, tentativa de empoderar, de ajudar esse empoderamento. Bom, eu queria agora estamos caminhando para o final. Eu queria voltar a palavra para a Rafaela para ela fazer a sua fala final e depois para a Leila também. Por favor, Rafaela. Bom, obrigada, Jorge, novamente. Acho que essa parte da ação acabei não chamando muito a atenção, né, do porquê
mulheres, mas eu já tinha até conversado com a Leila, e acho que agora realmente ficou mais claro, e concordo que deve haver uma certa empatia, porque são duas classes negligenciadas, né? Tanto a mulher ter esse espaço, seja na ciência, eu acho que não é nem só na ciência, na pesquisa, é como empreendedora, como autônoma, como independente. É um pouco parecida, né? Lembra a questão do Cerrado, porque se a gente for olhar mulheres, são mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, metade da sociedade. Cerrado também é um bioma enorme, segundo maior aqui do país, na mesma situação. Ele não ele é tratado como minoria, mas não é uma minoria na prática, se a gente for olhar em termos de área, né, de tudo. Então, acho que tem tudo a ver as duas coisas, acho bem válida essa conexão. E que mais que eu tinha pensado? O que eu queria falar da questão dos estudos do Cerrado, só um último adendo que eu lembrei, é que a gente chamou atenção para tudo isso, né? E uma coisa que a Leila mencionou, mas acho que já dá para a gente começar a ter uma ideia, vendo a quantidade de trabalhos mencionando savanização também, mas que não ficou tão explícito na apresentação, né? Porque não era o foco até mesmo do trabalho dela, é que existem pouquíssimos trabalhos sobre evolução de flora do Cerrado, sobre tudo do Cerrado. Então, por exemplo, para a Amazônia a gente sabe, e tem discussão sobre esse ponto de virada. Para o Cerrado, a gente não sabe nem se existe um ponto de virada, qual será ele, o que está acontecendo. Então, é meio urgente a situação mesmo. E até por isso, gostaria de, mais uma vez, parabenizar a iniciativa. Leila, por favor, comentários finais. Difícil ter uma coisa que queira explicitamente unir, né, pesquisa e ação. Claro que o nosso alcance é muito pequeno, mas eu acho que é aí que a gente começa, né? Então, achei muito, muito esperto, sabe? Muito bonito e muito esperto. E eu, particularmente, pessoalmente, fazendo esse trabalho, eu fiquei encantada. Eu vou fazer linguística, vou fazer uma graduação em letras, sei lá, porque ver a evolução de um termo, de um uso de um termo, é uma coisa que a gente não vê na biologia, a gente não pensa, a gente não estuda, a gente só usa, né? As línguas são organismos vivos, né? E tem mecanismos evolutivos ali, biológicos acontecendo, não iguais, mas tem até algumas similaridades. Eu achei isso muito, muito legal, né? E a questão desse impacto também é muito importante, porque a gente faz conservação com muito preconceito, seja do transcendentalismo, lá do começo, né, que é super romântico, você tem que, sabe, se sacrificar para fazer conservação. Eu acho que não, sabe? A gente já está numa virada em que conservação faz parte da nossa vida. Na verdade, não a conservação, mas olhar para o ambiente, né? E quanto mais a gente fizer isso, mais vai ser fácil entender que, claro, eu tenho que olhar para o Cerrado também, não faz sentido eu excluir ele, né? E o acesso às informações é muito grande agora, então é mais uma questão de fazer as pessoas entrarem nessas discussões, né? Terem esses pequenos insights e irem atrás, porque a informação está aí, os produtos estão aí. Então, é muito fácil. Hoje tem uma tecnologia que facilita muito o ganho de visibilidade, né? Ele não é monopolizado por pessoas que não têm acesso. É só botar na internet, né? Tipo, simples assim. Mas a questão agora é a mudança de cabeça, né? Das pessoas. Não, tá. Agora eu vou começar a olhar para o Cerrado de maneira diferente. Não, eu não vou para Disney esse ano. Eu vou para o Cerrado, sabe? Eu vou lá conhecer a Chapada, tal. E descobrir que o Brasil é lindo também, né? E a gente é o país mais rico em termos de diversidade biocultural do mundo, assim. Então, bora explorar isso, né? Aqui, porque tá aqui. O segredo tá aqui. O centro da Terra é aqui. Eu tenho essa convicção. Então, eu queria agradecer muito ao Instituto Lula, porque foi muito legal fazer esse trabalho e permitiu que eu pudesse, né, colocar essas ideias, levantar esses dados e argumentar com fatos de conversas. Essa ideia, na verdade, é da Rafa, né? E a gente vem conversando sobre isso dentro desse contexto da discussão das minorias e viu que existe esse paralelo. E falou, nossa, a gente tem que falar sobre isso, Rafa, mas como, né? Eu tô aqui com a minha filha, como que eu vou fazer e tal. Abri o edital e falei, Rafa, vou tentar. Tem que tentar. E quando eu consegui, eu fiquei assim, até me arrepio, assim, porque eu falei, vai acontecer, Rafa, vamos. E depois que a gente concluir os manuscritos, vai ter, claro, a parte de divulgação, né, rede social, vamos fazer pôster, espalhar aí
pelo Brasilzão. Então, eu agradeço muito mesmo, assim, porque a gente precisa desse tipo de iniciativa, sabe? Esse projeto, eu não consegui aprovar esse projeto dentro do ambiente acadêmico. E talvez se eu só colocasse a parte de pesquisa, conseguisse, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre essa conversa sim, sabe? Então, agradeço muito a vocês. Obrigado. Bom, excelente, eu adorei a nosso final aqui, está emocionante, hein? Gostei. Bom, gente, ficamos por aqui, né? Estamos chegando ao final. Hoje, né, finalizando esse binário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer, né, a Rafaela pela ótima interlocução, contribuição e parceria, né, com a Leila, que eu pude perceber que há uma parceria de longa data aí. Eu acho que isso é muito interessante. Queria agradecer também aí a Leila pelo esforço, né? Eu sei das intercorrências, os problemas, né? Covid, criança, eu acho que tudo isso a gente acabou convivendo junto. Queria agradecer, dizer que foi um grande esforço, né? Para em tão curto espaço de tempo trazer essa discussão, fazer essa ação, né? Junto a esse conjunto de pessoas e criar, né? Eu achei muito interessante que você acabou criando em termos de estímulos para essas pessoas. Eu acho que isso é uma rica contribuição ao Instituto Lula. Trazer essa discussão dessa organização também, né, é muito importante para nós, né? E para terminar, queria agradecer a todos e todas que nos estão acompanhando e convidar, né, para continuar nos seguindo no próximo webinário de nosso ciclo de estudos e pesquisa. Então, muito obrigado e nos acompanhem nas redes sociais. Obrigado.